Luiz Fernando, uma honra novamente dividir a mesa contigo, mesmo que virtualmente. Vou ficar te acompanhando enquanto tomo um chimarrão. A palavra é toda tua, meu amigo. Obrigado, Luciano. Obrigado pelas palavras de carinho, são recíprocas. Obrigado ao Sindiprev pelo convite, a oportunidade. Obrigado a todos vocês que estão dedicando esse tempo para nos ouvir e, junto conosco, compartilhar dessas preocupações. Eu acho que o Luciano já fez uma introdução que eu queria aproveitar para partir dela. Tantas vezes se falam determinadas mentiras que as mentiras viram verdade, né? Infelizmente, a prática no Brasil, a prática da mídia de maneira geral e a de sucessivos governos brasileiros tem sido a prática de mentir para a opinião pública para justificar ou angariar apoios políticos às modificações que pretendem fazer, não com o objetivo de favorecer o Estado e favorecer a população de maneira geral, mas sempre, ou quase sempre, com o objetivo de favorecer determinados interesses. Aliás, quem tem interesse em estudar a história do Brasil vai ver que o Brasil tem essa característica desde o Império, né? Desde o início da organização do Estado brasileiro, há em torno dele um conjunto de pessoas que usufruem e mamam das possibilidades e das garantias e das benesses do Estado para oferir seus lucros a partir daí. Então, quando a gente ouve toda essa ladainha em torno das reformas, ouvimos na da Previdência em 2019, ouvimos da reforma administrativa, e certamente ouviremos no ano que vem para outras reformas em torno do que vão dizer que é a necessidade de salvar o país economicamente no pós-pandemia. A gente precisa tomar muito cuidado com essas informações e com esses dados, porque a tendência é que isso martele de tal modo na nossa cabeça que a gente se convence que é verdade, né? E acaba até depois reproduzindo uma informação que, na verdade, é falsa. E eu quero partir daí para colocar um pouco alguns aspectos aqui da reforma administrativa. Como vocês sabem, é uma proposta de emenda constitucional que foi enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional e que é bem provável que tramite a partir de fevereiro, na reabertura do ano legislativo em fevereiro. Por que eu digo que ela encerra uma série de mentiras? Porque ela traz nos seus preâmbulos, nos seus objetivos declarados, nos objetivos públicos, que ela pretende modernizar o Estado, como se ele não fosse um Estado moderno, aproximar o serviço público, estou falando entre aspas, hein? Aproximar o serviço público da realidade do país, como se o serviço público brasileiro estivesse longe da realidade do país. Aliás, a pandemia é um bom exemplo de como o serviço público está absolutamente ao lado e, ao mesmo tempo, com a realidade do país. Nós já tivemos milhares de profissionais de saúde do serviço público, médicos, enfermeiros, auxiliares, motoristas, etc., que morreram da Covid-19 por estarem exatamente prestando o serviço público diante da realidade do país. Garantir condições orçamentárias e financeiras para a existência do Estado, volto a dizer que é entre aspas, está lá nos argumentos pró-reforma administrativa, como se nós não tivéssemos hoje essas garantias orçamentárias e financeiras, como se o Estado estivesse sob o risco de acabar por problemas de natureza orçamentária ou financeira. Eu diria que aqui eles até não mentem muito, porque se nós olharmos o orçamento da União ano após ano e percebermos que ano após ano, décadas a fio, pelo menos metade ou quase metade do orçamento da União, todo ano, é destinado para pagar o que eles chamam de juro e amortização da dívida pública, nós vamos ver que sim, o Estado brasileiro caminha para uma dificuldade orçamentária extrema, porque se metade de tudo que ele arrecada paga juro e amortização da dívida, na verdade paga só juro, e amortização nada, porque a dívida não diminui ano após ano. E se isso compromete, então, metade desse orçamento, alguma coisa está errada, né? E alguma coisa precisa ser feita, mas não na direção da redução dos direitos, e sim exatamente vendo onde está essa sangria, a razão dessa sangria, auditando a dívida pública e, sobretudo, estancando a dívida pública brasileira,
que não foi firmada, não tem sido firmada e compromissada para melhorar as condições do Estado. Ao contrário, ela é compromissada com os grandes interesses do sistema financeiro nacional e internacional, que é quem ofere esses recursos anualmente. Se a gente pensar na Previdência, por exemplo, ela consome algo em torno de 25% do orçamento da União. E só o tal juro da dívida pública consome 50%. Onde é que está o problema? Está na Previdência ou está no juro da dívida pública? Além disso, a reforma propõe novos princípios na administração pública. Ela tem duas características que eu diria que são as principais, e as mais graves e as mais ameaçadoras. Em primeiro lugar, ela desconstitucionaliza boa parte da organização do Estado brasileiro. Tira da Constituição aquilo que ela define sobre a organização do Estado, e nesse meio também de organização da administração pública, e também organização dos servidores desse Estado, dessa administração, retira da Constituição e joga para a lei. No mesmo caminho que o governo Bolsonaro adotou com a emenda 103, a reforma da Previdência. O objetivo central da reforma da Previdência, além de adotar o modelo de capitalização, que, como o Luciano mencionou, essa parte a gente conseguiu derrotar, a reforma da Previdência trazia um segundo problema, que era desconstitucionalizar, para remeter à lei, para que a lei regule a Previdência daqui para frente. Para melhorar? Não, não é para melhorar. É para facilitar as próximas reformas. Uma reforma de algo que está na Constituição exige 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado, com 3/5 favoráveis na Câmara em cada votação e 3/5 dos senadores favoráveis em cada votação no Senado. Portanto, são 4 escrutínios exigindo 3/5 para que se aprove uma reforma da Constituição, seja ela previdenciária, administrativa ou o que for. Enquanto uma lei normal, uma lei comum, exige metade dos congressistas em uma única votação. E se não for uma lei complementar, pode ser feito por medida provisória. O próprio presidente da República fazendo e enviando ao Congresso Nacional para aprovar ou não com maioria simples em uma única votação. Então, um primeiro grave problema está nisso, de desconstitucionalizar boa parte do que são as garantias do Estado brasileiro e dos servidores públicos que estão na Constituição e remeter para a lei. E a lei, então, vai dizer como será esse mundo lá na frente, né? Nós não sabemos como será, mas já sabemos que provavelmente será pior do que o de hoje, porque tudo que se faz em relação a servidor público é para retirar direitos, e pior do que isso, esses direitos daqui para frente poderão ser retirados mais ainda por mera alteração legislativa e não por reforma constitucional. E o segundo grande problema da reforma administrativa, que eu chamo a atenção de vocês, faz o caminho inverso. Enquanto no primeiro aspecto se exclui da Constituição e remete para a lei, tem um dispositivo que eles tiram das leis esparsas e trazem para a Constituição. Trazem para o artigo 37 da Constituição, que dispõe sobre os princípios que regem a administração pública. Ela introduz nos princípios da administração pública o princípio da subsidiariedade. O que significa isso em outras palavras? Significa que só deve existir serviço público onde a iniciativa privada não tenha interesse. O princípio é de que tudo é privado. E aquilo que não há interesse do setor privado, aí sim o Estado entra. Hoje é o contrário. O princípio é de que os serviços públicos são atribuição e obrigação do Estado. Saúde, educação, previdência, transporte e diversos outros. E eles são, então, outorgados mediante ou privatização desses serviços, ou uma outorga provisória desses serviços à iniciativa privada, o transporte coletivo, os meios de comunicação, que são feitos por entidades privadas, mas através de cessão do serviço público, mas originalmente são serviço público. Então, vejam que aqui se inverte a lógica. A lógica passa a ser, e aí isso está na Constituição, não está na lei. Isso vai ser difícil mudar no futuro, mesmo que outro governo queira, porque vai ter que fazer reforma constitucional. O princípio passa a ser, então, de que tudo é privado, até que, eventualmente, o setor privado não tenha interesse. O setor privado não vai ter interesse no quê?
provavelmente não vai ter interesse na proteção previdenciária de pessoas que ganham até um salário mínimo. Talvez não tenha. Talvez não tenha interesse de vender plano de saúde para quem ganha um salário mínimo. Então, para esses, deve ficar no setor público. Para todos aqueles outros em que o setor privado vislumbre a possibilidade de lucro, ele vai atuar. Isso significa uma condição, uma pré-condição, uma carta branca ao processo de privatização do Estado brasileiro, e atingindo todos. É uma mentira quando se diz que a reforma administrativa só vai alcançar os novos servidores. Porque se o Estado acabar, acabam os atuais também, ou de algum modo serão atingidos pela redução drástica do Estado, da Previdência Social, da saúde pública e daí por diante, né? Vocês lembram que agora, em plena pandemia, o governo chegou a lançar a proposta de privatização do SUS, que é quem está suportando toda a carga desse conjunto de malfeitos do governo federal contra a prevenção ao coronavírus, né? Essa coisa de não privilegiar vacinas, de não promover lockout, de não exigir o uso de máscaras, etc., que o presidente da República prega todo dia. Quem suporta isso na ponta da linha é o SUS. E tem feito com muita qualidade. Os brasileiros devem muito ao sistema de saúde. Está sendo feito um estudo, inclusive, pela Fundação Oswaldo Cruz, a respeito exatamente das consequências da Covid-19 sobre os profissionais de saúde pública no Brasil. Quando esse estudo for divulgado, certamente muitos de vocês ficarão estarrecidos, não só com a quantidade de pessoas, profissionais de saúde, que morreram nesse período por conta da Covid, mas a quantidade de pessoas que estão incapacitadas para o trabalho, por conta de várias das sequelas da Covid. Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e aí por diante. Bom, então, a reforma administrativa, eu diria que tem duas questões centrais, né? Desconstitucionalizar o que é direito e constitucionalizar a privatização, através da introdução desse princípio da subsidiariedade. Quais são os objetivos reais por trás da reforma, então? A primeira delas é essa, desconstitucionalizar para facilitar as próximas medidas de restrição de direitos. Então, na medida em que esteja na lei, vai ficar muito mais fácil mudar futuramente a lei, com a mesma estratégia, então, da emenda número 103, adoção do que eles chamam de spoil system norte-americano, que é uma máxima que diz que ao vitorioso pertence o espólio. Isso está na essência do pensamento ultraliberal moderno, que quer dizer que os cargos passam a ser de governo e não do Estado. Em outras palavras, isso significa clientelismo. Se os cargos públicos são de governo e o governo pode mudar todos os cargos públicos quando ele entra, governo é autoridade eleita, esses cargos não são do Estado, como são atualmente. Os servidores são servidores do Estado, não do presidente Bolsonaro, não do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique ou de quem quer que seja. Eles são servidores do Estado e devem ter carreira exatamente por isso, para que estejam servindo ao Estado independentemente do governante. Quer dizer, esse sistema que se pretende adotar é um sistema que troca o atual quadro de organização do Estado brasileiro, retomando o clientelismo que marcou o Brasil, pelo menos até a Constituição de 88. Alguns de vocês aí devem lembrar que no interior do Brasil, não muito longe, mas no interior do Brasil era muito comum o prefeito ou o coronel, entre aspas, aquele que mandava na cidade, contratava funcionários públicos e descontratava servidores públicos à torta e à direito. Isso começou a mudar com a Constituição de 88. O que eles querem agora é o retorno àquela situação atual. A organização do Estado daqui para frente, se passar a reforma administrativa, não só vai para a lei essa organização, inclusive criação de ministérios, etc., sai da Constituição algumas definições sobre prerrogativa e chegam ao ponto de retirar essa competência até mesmo do Legislativo, passando ao mandatário, ao presidente da República, ao governador e ao prefeito, que vai passar a dispor sobre a administração pública através de decreto. Não vai depender mais nem de lei. Na atual estrutura, as modificações da administração pública têm que passar pelas casas legislativas, exatamente para que haja o controle por parte de um outro poder.
É o sistema de pesos e contrapesos que adota o Estado brasileiro, do que os três poderes têm que têm que conciliar entre si, cada qual tem uma função fiscalizadora do outro. Isso será quebrado sensivelmente daqui para frente. Ainda dentro de toda a falácia que cerca a proposta de reforma administrativa, um aspecto que chama a atenção é o argumento de que nós temos muitos servidores públicos, não é? Que o Brasil contratou servidores públicos demais no último período. Nós não estamos conseguindo hoje passar os slides a partir dos quais eu estou fazendo essa palestra, mas vocês que quiserem depois receber o slide poderão receber. O slide que eu estou tentando comunicar a vocês agora é um quadro desde 1988, portanto, desde a Constituição, que mostra que o número de servidores públicos federais é praticamente constante desde 1988. O número de servidores estaduais variou muito pouco, não é perceptível no gráfico, e o que variou mais sensivelmente foi o número de servidores municipais, que esse sim cresceu mais. Mas por que cresceu os servidores municipais? Porque a Constituição de 88 remeteu para o município uma série de atribuições que antes eram do governo federal e do governo estadual. A saúde, por exemplo, sua base agora é municipal. A educação pública, a base é municipal. Então, é natural que a quantidade de servidores públicos nos municípios tenha aumentado. E isso não tem nada a ver com explosão do número de servidores. Muito menos quando a gente olha para o governo federal e para o governo estadual, que também lá eles dizem que explodiu demais o número de servidores, foram contratações absurdas. É mentira, e esse gráfico prova que isso é mentira. Nós não temos nenhum quadro exacerbado de número de servidores nos últimos anos. Um segundo gráfico que vocês vão visualizar mostra a relação da despesa anual de servidores federais em atividade em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, que também é um argumento deles. Olha, a despesa com o pessoal tem crescido muito em relação ao PIB no último período. Isso significa que está sobrando menos dinheiro para outras atividades estatais. É mentira. E esse gráfico também mostra que isso é mentira. Há uma variação muito pequena na relação entre o PIB de cada ano e o valor gasto com funcionalismo público. Há uma variação um pouco maior no ano de 2019, mas não porque aumentou a despesa de servidores públicos, e sim porque o PIB caiu. Caiu por conta de políticas econômicas recessivas desde o governo Temer, que reduziram a arrecadação, o PIB, a produção econômica brasileira. Se reduziu a produção econômica brasileira, é claro que na relação entre despesa e receita, se a receita diminui, parece que a despesa aumentou. Mas mesmo nesse gráfico, ela é praticamente imperceptível. Um outro gráfico mostra também que, em relação à receita corrente líquida, que é aquilo que sobra depois de pagar a dívida pública e algumas dívidas da União Federal, também em relação a esse indicador, a despesa com servidores públicos variou praticamente nada nos últimos 10 anos, pelo menos de 2010 até 2020. Um outro indicador diz respeito aos salários do funcionalismo. É outra acusação, né, de que vocês recebem salários elevados demais e que essa é uma das razões do déficit público ou das dificuldades de fechamento das contas públicas brasileiras. Aqui a gente precisa fazer uma ressalva e um destaque para dizer o funcionalismo público, sobretudo o funcionalismo federal, mas também os estaduais e municipais, não são uma coisa só. Quando eu quero olhar o funcionalismo público, eu tenho que segmentar. Dentro do poder federal, eu tenho que olhar o poder executivo para ver os salários dali, olhar o poder legislativo e olhar o poder judiciário. Se eu boto tudo junto, parece que os salários médios do funcionalismo público federal são estratosféricos. Quando eu decomponho por poder e decomponho por órgão federal, estadual, por esfera federal, estadual e municipal, aí eu desnudo tudo isso. E quando eu faço isso, e é outro gráfico que tenho aqui comigo, vai mostrar a vocês que até a faixa de R$5.000 de salário, e aqui nós estamos falando
só do governo federal, que interessa mais diretamente a vocês. Até a faixa de R$ 5.000 de salário, o gráfico é um gráfico de colunas, a maioria está no poder executivo, porque são baixos salários. O segundo é o poder legislativo e o terceiro é o poder judiciário. Quando eu começo a passar, quando eu pego a faixa de 5.000 para frente, o que era o poder executivo já é o menor, o que menos ganha na faixa acima de 5.000 é o poder executivo, depois o judiciário e depois o legislativo. O legislativo, portanto, é o que mais ganha nas faixas de 5.000 para o judiciário, desculpem, e o legislativo intermediário e o executivo a menos. Se a gente vai seguindo para frente, esse gráfico mostra isso, vai seguindo para as faixas de 15.000, de 20 até 30.000, o poder executivo desaparece quase que por completo. E o gráfico vai se reduzindo praticamente só ao poder judiciário. Ou seja, só tem servidores nessas faixas de renda no poder judiciário. Portanto, não dá para acusar o serviço público como um todo de ser salários mais elevados. Alguns setores do funcionalismo, sobretudo o poder judiciário e depois o poder legislativo, esses sim têm salário mais elevado. Quando a gente traz para dentro do poder executivo, existe setores ganhando um pouco melhor? Sim, existe. Mas comparativamente com os outros poderes, eles acabam desaparecendo no gráfico. Estamos falando de carreiras como fiscais, Polícia Federal, que tem salários mais dignos, vamos dizer assim, mais razoáveis, e que, portanto, no comparativo interno entre os próprios servidores do Executivo, tem mais expressão. Mas quando nós comparamos com o Legislativo e o Judiciário, o gráfico mostra que eles começam a representar uma parte muito pequena desse universo. E quando pegamos estados e municípios, então a coisa é pior, porque mesmo por média, nós temos o governo, a esfera federal com as maiores médias de remuneração relativamente, né? Os governos estaduais em segundo lugar e os governos municipais com salários lá embaixo, paupérrimos, boa parte deles na faixa de um salário mínimo. Uma outra mentira, uma outra acusação que se faz contra o serviço público e os servidores é de que o Brasil é um país do mundo com o maior número de servidores em relação à população ocupada, em relação àqueles que trabalham, não é? Esse gráfico que eu estou visualizando agora traz essa participação nos países que compõem a OCDE, os países que trabalham, que são membros da OCDE, que é uma organização de comércio. Aqui nós temos Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Argentina, enfim, praticamente todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento no mundo, ou mesmo subdesenvolvidos, dos que fazem parte da OCDE estão aqui. Pois bem, quando a gente olha a quantidade de servidores públicos versus população ocupada nos países da OCDE, nós vamos ver que a média é de 21,3% das ocupações, ou seja, de 100 ocupações nesses países, 21 são servidores públicos. Aqui estamos falando de administração direta, autárquica, fundacional, empresa pública, sociedade de economia mista, serviço público. 21% é a média. O Brasil tem 12,1% de relação à ocupação do país. Portanto, tem quase metade do que é a média da OCDE. E os países mais desenvolvidos do mundo estão acima da média. A Dinamarca, a Noruega, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Alemanha e assim por diante. Então, se o nosso espelho, para fins do liberalismo mundial, são esses países, esse espelho deveria valer também para discutir a quantidade de servidores. Ao contrário, o Brasil precisaria ter muito mais servidor público do que tem para prestar um serviço público de qualidade que a população espera e necessita. Então, vejam que a relação é de 12% contra 21% na média. Mas vamos agora, passando dessas questões mais gerais da reforma, às questões mais específicas. E aí vocês vão começar a ver por que ela atinge também os atuais servidores. Princípio da estabilidade, ou garantia de estabilidade. Hoje, os servidores públicos, depois que terminam o estágio probatório, todos eles, porque prestaram concurso público, têm estabilidade. A acusação é que isso impede que demita corruptos, impede que demita servidores relapsos, que não trabalham, etc. O que é uma inverdade, né? Nós advogamos para diversos sindicatos e eu vivo
todo dia um quadro enorme de demissões no serviço público, de processos administrativos disciplinares, justos ou injustos, que concluem pela demissão dos servidores. Então, instrumentos para demitir um servidor que comete uma ilegalidade ou algum abuso no serviço público, esses instrumentos existem na própria Lei 812. Não é ela que impede a demissão, não é a estabilidade que impede a demissão, porque ela é possível, desde que haja um regular processo administrativo que prove a prática de um determinado delito, uma determinada irregularidade que justifique a pena de demissão. Entretanto, o que o governo federal quer fazer com a reforma administrativa é acabar com a estabilidade. Ou melhor, manter o princípio da estabilidade exclusivamente para os chamados cargos típicos de Estado. Isso vem lá do governo Fernando Henrique, com as teses do Bresser Pereira, vocês devem lembrar disso, né? Carreiras típicas ou cargos típicos de Estado para eles são Polícia Federal, por exemplo, estadual, fisco de maneira geral, né? O Legislativo, o Judiciário, porque não tem como entregar o setor privado judiciário, pelo menos por enquanto, quem sabe daqui a pouco inova também nisso. Todo o restante do funcionalismo público, saúde, educação, segurança, estrada, IBAMA, INCRA, enfim, todos esses outros órgãos públicos deixam de ser típicos de Estado. E se deixam de ser típicos de Estado, coerente com aquela ideia da subsidiariedade que eu falei há pouco, né? Que só vai ter Estado onde a iniciativa privada não quiser, todos esses setores que não forem considerados típicos de Estado não terão estabilidade daqui para frente. Então, servidores contratados novos ou admitidos novos para esses cargos não terão mais a estabilidade que têm os servidores atuais. Uma outra mudança que faz é em relação aos cargos de chefia. Hoje vocês sabem que nós temos FG, DAS, né, geralmente, na organização administrativa, e que a lei restringe aos cargos públicos, aos detentores do cargo, o acesso à maior parte desses cargos de chefia. As FGs são todas restritas a servidores que tenham cargo público e alguns DAS são também restritos. Isso acaba completamente. Todos os cargos de chefia, independentemente da hierarquia, passam a ser demissíveis ad nutum, passam a ser nomeáveis e demissíveis por decisão do presidente da República, do governador do Estado e do prefeito municipal. E não tem que recair, eles não terão que recair mais sobre servidores públicos detentores de cargo, o que significa dizer que para todos esses cargos eu posso trazer gente de fora. Eu me lembro, fui servidor do Ministério da Saúde até início dos anos 90, e me lembro que lá no começo, entrei em 79, os partidos políticos indicavam, às vezes, a pessoa que era chefe da Copa, para servir cafezinho, para fazer limpeza, tinha lá um chefe encarregado daquele setor, os partidos políticos disputavam a indicação. É isso que nós chamamos de clientelismo político. Ao invés disso ser servidor público sempre concursado, passa a ser alguém de fora. Mudam os governantes, cada um vai botar a sua tropa toda lá para dentro, vai sair a tropa anterior. É isso que será o serviço público depois da reforma administrativa. Um outro aspecto importante é sobre os concursos daqui para frente. Hoje os servidores fazem concurso, abrem-se lá 10 vagas, não é? Os servidores que passarem nas 10 primeiras colocações são chamados, fazem o estágio probatório, se tudo der certo, seguem em frente. Se alguém não passar no estágio probatório, chama o 11º e assim por diante. Isso muda daqui para frente. Ao invés de chamar, existem 10 vagas, no exemplo que estou dando, mas ao invés de chamar 10, eles vão chamar 30. Para que esses 30 disputem entre si, nos próximos 3 anos, quais serão os 10 melhor avaliados. Vocês conseguem conceber que esses 30 façam greve, por exemplo, nos próximos 3 anos? Ou se contraponham a qualquer vontade da chefia ou do governo? Ou não cumpram, ou denunciem, por exemplo, falta de fiscalização no IBAMA ou em alguma outra área? Certamente serão, aí sim, serviçais, né? Pessoas que vão depender completamente de daqui a 3 anos estarem na classificação para ser um dos 10, porque os outros 20, depois de 3 anos, vão embora, porque só tinha 10 vagas. Vão ficar aqueles selecionados pelo governante.
Então, mesmo esse processo com concurso público vai gerar uma seleção dessa natureza, completamente absurda, né? Amplia as contratações por prazo determinado. Nós vamos começar a conviver com grande quantidade de servidores contratados por prazo determinado junto a um servidor que detém cargo público e traz para a lei algumas vedações. A Constituição vai vedar algumas coisas em relação ao funcionalismo público. Vai vedar, por exemplo, adicionais de tempo de serviço de toda a ordem. Vocês vão dizer, bom, mas o anuênio já está extinto lá atrás. Sim, no governo federal. Estados e municípios, nem todos. Todos terão que extinguir. Não haverá mais nenhuma possibilidade de efeito retroativo em qualquer aumento de remuneração ou de parcela de caráter indenizatório. Se vocês fizerem uma negociação qualquer que implique em dar efeito retroativo àquele novo salário, aquela nova parcela, gratificação, etc., como vocês já fizeram inúmeras vezes nos últimos anos, não pode mais. O efeito terá que ser da data da lei para frente. A lei não poderá retroagir. Redução da jornada hoje, é proibida a redução da jornada com redução da remuneração proporcional. O Supremo já decidiu recentemente que não pode fazer isso. Daqui para frente vai poder. Se o governo federal, estadual, municipal quiser reduzir a jornada dos servidores, ele poderá reduzir a remuneração na mesma proporção. As promoções por tempo de serviço ficam proibidas, vocês não terão mais nenhum tipo de modelo de promoção por tempo de serviço. Incorporação de remuneração a cargos de comissão passa a ser proibido também, já é no Serviço Público Federal, mas estende aos demais. Nos afastamentos e licenças, por exemplo, licença médica, ou um afastamento qualquer que vocês tenham, se houver direito à remuneração, essa remuneração não incluirá mais parcelas que não sejam permanentes. O que são parcelas não permanentes? Por exemplo, o adicional de salubridade não é permanente, né? Ele depende de você ter exposição. Então, se você se afastar por uma licença médica, não recebe mais o adicional de insalubridade. Se você se afastar por uma licença médica ou outro tipo de afastamento previsto na 812, não receberá auxílio creche, auxílio alimentação, vale transporte e assim por diante. Todas aquelas parcelas que não tiverem natureza permanente não serão mais pagas durante qualquer tipo de afastamento ou licença. Extinção do regime jurídico único. O artigo 39 da proposta de emenda à Constituição acaba com a RJU. E eles dizem que essa reforma não vai atingir os atuais servidores. Ora, mas se acaba com a RJU, não atinge? É claro que atinge, né? Porque alguma coisa vai ter que ser colocada no lugar. Será CLT? Será um outro estatuto? Que modelo será? A lei vai dizer. Mas esse modelo que virá numa lei que ninguém conhece, atinge os atuais servidores. E, portanto, não há nenhuma dúvida que eles serão diretamente afetados pelas mudanças administrativas dessa reforma. Uma outra coisa que vem aqui, diz a reforma também em um de seus dispositivos, os regimes próprios de previdência, vocês fazem parte de regime próprio, né? Vocês detêm cargo estatutário, então é regime próprio de previdência. Se fossem seletistas, estariam vinculados ao regime geral administrado pelo INSS. Diz a reforma administrativa que essa vinculação dos servidores estatutários a regime próprio poderá ser limitada, a lei é que vai dizer, apenas aos cargos típicos de Estado. Bom, se apenas os cargos típicos terão regime próprio, e se os cargos típicos serão aqueles polícia, fisco, legislativo, judiciário, etc., vocês não, então eu só posso concluir que o resultado prático daqui é vocês não estarem mais no regime próprio e passarem para o regime geral de previdência, para o INSS, o que muda diametralmente o direito previdenciário de vocês, não é? Mas que está casado com muitas previsões da emenda 103, já aprovada, a reforma da Previdência, que já deixa lá um espaço para essa transposição de servidores públicos de regime estatutário / regime próprio para regime geral de previdência social.
A avaliação de desempenho não precisará mais ser feita por uma comissão. Vocês participam de avaliações de desempenho aí semestrais ou anuais, a depender da categoria. E na época que essa legislação foi criada, houve todo um esforço dos sindicatos para que houvessem comissões com representação das entidades sindicais, dos servidores de maneira geral, nesse processo de avaliação e da própria definição de metas, etc. Isso tudo acaba, gente. Quem define daqui para frente é o Estado e quem avalia é exclusivamente o Estado, aquele que o governante nomear. Essa coisa de representante de servidor público para ficar lá incomodando, acaba. E, evidentemente, acaba a proteção que vocês podem ter por essas pessoas estarem lá tentando fiscalizar. Então, é uma farsa também que essa proposta não atinja os atuais servidores, não é? Eles serão regidos por outro regime a ser definido em lei, diversos cargos, isso diz lá também, serão aglutinados em alguns novos cargos, você pegará vários cargos atuais e carreiras e fará aglutinação. Atualmente, quando a gente faz alguma aglutinação de cargo público, já fizemos, o INSS é um exemplo bom disso, né? Ele já aglutinou cargos públicos, pegou vários cargos de nível intermediário e transformou em técnico do Seguro Social, por exemplo. Pegou vários cargos de nível superior e aglutinou em torno do analista. Mas quando nós fizemos isso no INSS, digo nós, os sindicatos em negociação e greve, vocês, né, participando, aglutinou pegando um salário de cima para fazer com que esse novo cargo fosse remunerado melhor do que os cargos anteriores. Não é isso? Tanto é que, se a gente comparar os salários do pessoal do INSS, por exemplo, com o Ministério da Saúde, em que não houve essa aglutinação, e ambos originários do mesmo concurso, lá da década de 70, por exemplo, no INSS hoje ganha 2 ou 3 vezes mais do que ganha o mesmo servidor no Ministério da Saúde. Quer dizer, a aglutinação, quando nós a realizamos por controle dos sindicatos e por negociação coletiva, ela resultou na melhoria salarial. Na proposta atual, já que está congelada a despesa pública por 20 anos, emenda lá do governo Temer, dá para acreditar que a aglutinação será pelo pico? Ou que essa aglutinação será por baixo? Ah, mas não pode reduzir salário. Sim, não pode, basta criar uma VPNI, para que no futuro qualquer ganho salarial novo abata da VPNI. No final, você reduziu o salário por meio indireto. Os fiscais estão aí para provar isso. O subsídio foi exatamente isso. Né? Criou uma parcela complementar para não reduzir, e durante 8 anos, aqueles que tinham parcela complementar não tiveram os aumentos subsequentes da parcela principal, porque uma coisa foi compensando a outra. Então, a aglutinação de cargos aqui vai trazer, por consequência, muito provavelmente, uma redução salarial de médio ou longo prazo. Demissão após decisão colegiada, então a demissão de servidores públicos será permitida a partir de uma decisão colegiada qualquer. Avaliação do desempenho não precisará mais de lei complementar. Fim da exclusividade de ocupação de funções, já mencionei há pouco. Permissão da redução de jornada e assim por diante. Quanto a empregos públicos, eu acho que no público de hoje aqui nós não devemos ter gente de emprego público, né? Porque, sobretudo, INSS, Ministério da Saúde, não os tem em profusão. Se tiver, são raros os casos. Nós vamos ter ali na EBSER, na Universidade Federal, algumas empresas públicas, mas também elas serão atingidas pela reforma administrativa. Então, em suma, para ficar por aqui, a mensagem que fica afinal é: fiquem atentos. Essa reforma vai tramitar no ano que vem, ela virá com um apelo político muito forte, que eu acho que virá junto com a nova proposta de capitalização da Previdência, que é o Estado pregando o seguinte: a pandemia causou um baque econômico estrondoso no Estado brasileiro, e para recuperar essa economia, nós precisamos privatizar tudo que for possível privatizar, precisamos reduzir direitos de servidores públicos e precisamos reduzir despesas com servidores públicos e despesa com serviço público de maneira geral. Portanto, é isso que vai colar na opinião pública, é isso que vai ser apresentado a ela, com uma justificativa que parece plausível, né? Que o Estado gastou muito na pandemia. O Luciano acabou de nos mostrar que a notícia de hoje diz o contrário, mas essas notícias elas aparecem lá um dia e desaparecem imediatamente, até porque a mídia não tem interesse de repercutir
porque no final ela acaba desnudando toda a sacanagem que está por trás disso, né? Que é eles próprios da mídia patrocinando essa coisa da destruição do Estado brasileiro. Então, peço que vocês fiquem atentos em torno das entidades sindicais, do Sindiprev, da FENASPES, das diversas outras entidades, se mobilizem no ano que vem, do modo que for possível mobilizar. Nós provavelmente ainda teremos pandemia por algum tempo, mas ou vocês resistem a isso, ou eu acho que o Luciano tem razão. Nós estamos caminhando para o fim do serviço público e teremos muito pouco a falar dele daqui a 5 ou 10 anos. Obrigado. Obrigado, Luiz Fernando, por enquanto. Obrigado a todos que estão comentando, compartilhando, ajudando a multiplicar essas informações. Não há como resistir, não há como se levantar, né? Existe aquela grande frase que diz que o inimigo parece grande porque nós estamos ajoelhados. Mas para sair, para ficar de pé, nós precisamos de informação, precisamos de conhecimento. E é isso que a gente está fazendo, o Sindiprev está fomentando aqui no dia de hoje. Obrigado, então, a todos que estão compartilhando, divulgando, né, continuem, estão fazendo perguntas aqui. Quero corroborar, inclusive, antes de passar para as perguntas aqui para o Luiz Fernando, a fala do próprio Luiz Fernando, e lembrar, né, que também vamos checar os dados e estamos em desoneração e isenção fiscal, Fernando, gastando ou deixando de aportar aos cofres públicos uma reforma da Previdência por ano, segundo dados de recursos que o próprio Guedes divulgou, né? Que a reforma da Previdência ia economizar, ia trazer recursos, nós íamos ganhar enormemente, o Estado brasileiro ia voltar a se capitalizar. Estamos, por ano, em desoneração para setores privilegiados, em isenções para setores privilegiados da economia, né? Aqueles mesmos de sempre, né? Que solapam, que roubam, sequestram os recursos públicos, o meu dinheiro, o seu dinheiro, de todos vocês que estão acompanhando. Nós estamos por ano, então, nessa política fiscal que privilegia uns, mas que, como sempre, coloca, como disse a nossa companheira ali, nossa colega, a bomba vem parar no bolso do servidor. Não é nem a granada, é a bomba, né? Então, nós temos algumas perguntas aqui, Luiz Fernando, que eu quero repassar por enquanto. Peço a todos aqui que continuem perguntando, continuem interagindo aqui no nosso chat pelo Facebook, para que a gente possa continuar esse debate, tá? Dentro do possível, vamos todos nós aqui repassar essas perguntas e esses questionamentos. Então, Fernando, as perguntas são as seguintes. A Cleusa, diante dos retrocessos, o que fazer? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Vamos lá. Ana Colusso, como nos organizar? A Berenice, por que esses dados que tu passou, Fernando, que a gente comenta aqui, sobre evasão de recursos, sobre o tamanho do Estado, o peso do serviço público, comparação com outros países, todas as falácias que são ditas, as mentiras que que viram verdade, como tu mesmo citou, por que esses dados não são publicados na mídia? E o Sullivan, nosso administrador aqui, que acompanha a vida diária do sindicato, dos nossos aposentados, ativos, pergunta, Luiz Fernando, como isso impacta para os aposentados? Tem carreirão, isso se liga à reforma da Previdência, se liga, de certo modo, à própria reforma e à organização social do trabalho que o Estado vem organizando, né? Enfim, tem vários tópicos num mesmo aqui, né? Mas que o questionamento é esse. Os aposentados vão ser atingidos também, ou eu estou seguro, como dizem, né? Não vai, os atuais servidores não estão, os ativos, né? Não estão dentro da reforma da Previdência, já vimos que é uma mentira. E os aposentados, como é que fica? Por enquanto é isso, Luiz Fernando, passo a palavra para ti e agradeço a todos que estão interagindo, peço para que continuem compartilhando, continuem perguntando, nós estaremos aqui, dentro do possível, fazendo todo esse debate. Muito obrigado por enquanto. Tá bem, vamos lá. O que fazer, como tu mesmo falaste, né, Luciano? É a pergunta de $1 milhão. Mas eu vou dizer a vocês, eu sou otimista não por formação ou por convicção pessoal só, eu sou otimista por experiência. Nós já vivemos essas situações,
diversas vezes anteriormente, quando eu era servidor público, quando eu era dirigente sindical e depois agora como advogado, e vocês se olharem para trás vão lembrar disso, nós já vivemos diversas situações de ataques maiores ou menores, talvez não com a dimensão e a organização de agora, mas nós já vivemos desafios dessa natureza. E enfrentamos esses desafios e saímos vitoriosos em diversos deles. Não é? As categorias, o serviço público, a sociedade, saiu vitoriosa em diversos deles. Então, eu creio que antes de mais nada, nos convencermos de que a gente está certo. Não acreditar na tal opinião pública, que no Brasil corresponde à opinião dos donos dos grandes jornais e dos grandes meios de comunicação, as 4 ou 5 famílias que dominam a Globo, a Bandeirantes, a Record, etc., é que são a opinião pública no Brasil. Eles se dizem opinião pública, não é? E dizem que nos representam. Nós precisamos primeiro nos convencer de que isso não é correto. E, em segundo lugar, trabalhar muito para convencer a população. Conversando com todos que a gente puder conversar, de modo organizado, sobretudo nas associações de bairro, outros sindicatos de trabalhadores de maneira geral, para que essa população não esteja do lado da proposta governamental e critique a proposta governamental. Se nós não conseguimos ganhar esses apoios e esses aliados, aí a dificuldade, sem dúvida, será muito maior, não é? Mas eu acho esse elemento da pandemia, em que pese toda a tristeza disso e dos 170 mil mortos declarados, né? E das outras, sei lá, dezenas ou quiçá centenas de mortes que ainda virão até que a vacina surta efeito, essa situação da pandemia, de certo modo, nos deu um instrumento. Aquele instrumento de mostrar que o SUS é serviço público. E é esse serviço público que está fazendo tanto pela população, apesar do governo boicotar. Quando o governo federal não remete testes, 6 milhões de testes, deixa vencer e não remete para estados e municípios aplicarem os testes através do SUS, ele está boicotando o SUS. Mas, mesmo assim, o SUS está lá sobrecarregado, trabalhando e mostrando à população como ele é importante. Os Estados Unidos têm mais mortos do que o Brasil. Tem mais mortos do que o Brasil, um país desenvolvido como é, porque não tem SUS. Porque lá não existe saúde pública, gente. As pessoas que estão morrendo majoritariamente nos Estados Unidos são pobres, porque não tem nenhum sistema de saúde pública. Lá não existe, é a velha disputa lá do Obamacare e etc. com o Trump. Mesmo o Obamacare não é um sistema de saúde pública, é um seguro privado. Então, quem tem dinheiro nos Estados Unidos tem saúde, quem não tem dinheiro não tem. Então, por isso eles têm mais mortos do que o Brasil. Eles não têm uma característica pior do que o Brasil. Um descontrole, uma esculhambação estatal. Não, ao contrário. São muito mais organizados do que o Brasil e têm mais mortos, porque não têm um sistema de saúde. Os países que têm algum resquício de sistema de saúde enfrentaram melhor a pandemia. A Inglaterra, por exemplo, tem o que a gente pode dizer que é um embrião de um sistema de saúde, mas tem público, e outros países por aí afora que têm esse sistema. Então, penso que nós temos nas mãos um bom argumento. Precisamos trabalhar em cima deles, mostrar a quantidade de serviço público que foi produzida nesse período. E se nós não tivéssemos, onde esse nosso povo teria sido tratado? Seria onde? Na Unimed? Não seria, né? Então, penso que a partir dessa mobilização, a gente pode, várias questões, a gente pode desenvolver nesse próximo período, se preparar o mais rápido possível, porque a partir do final de fevereiro, quando retomar o trabalho no Congresso Nacional, gente, aí vai ser toque de caixa. Se vocês não estiverem preparados para fevereiro, talvez seja tarde tentar se preparar depois. Como impacta sobre aposentados, servidores já aposentados? Bom, em primeiro lugar, impacta tudo aquilo que impactar sobre o servidor em atividade, mais cedo ou mais tarde vai impactar sobre o servidor aposentado, não é? Se, por exemplo, a base salarial dos servidores em atividade começar a ser arrochada, não tiver novos ganhos, não tiver recuperação salarial, o aposentado também não terá. Não é? E se esses servidores públicos que não forem carreira típica de Estado
esses cargos serão considerados cargos em extinção, diz a reforma administrativa. Então, eu estou supondo que cargo em extinção é aquele que o Estado não vai mais valorizar, não vai mais investir. Se isso vai acontecer para quem está em atividade, o reflexo indireto será no aposentado. Mas há reflexos de outra monta, porque o que a gente pode supor aqui é uma redução da quantidade de servidores em atividade. Talvez daqui a pouco, com o novo PDV, se eu reduzo a quantidade de servidores em atividade, quando eu olho para o lado previdenciário, relação ativos aposentados, eu desequilibro ainda mais essa relação. E aí vem o argumento de aumento das alíquotas de contribuição, inclusive de aposentados, e instituição de alíquota extraordinária, que a emenda 103 já permitiu. Então vejam que tudo que eles fazem por um lado impacta no outro. Faz na reforma administrativa, impacta na reforma previdenciária ou no regime próprio de previdência. E impacta sobre todos, sobre os ativos e impacta sobre aposentado, porque vão pagar mais. Se hoje pagam um percentual que fica aí em torno de 12 ou de 10 ou de 11, depende do salário de cada um, vão pagar essa alíquota mais a alíquota extraordinária. A emenda 103 diz que sempre que houver desequilíbrio financeiro de um regime próprio, pode-se criar, então, a alíquota extraordinária, por um prazo fixo. Vocês sabem qual é esse prazo fixo que pode ser criada, a alíquota extraordinária? 1 mês, 2 meses, 6 meses? 20 anos. A maioria já terá morrido no final, né? Então, impacta ou não impacta sobre aposentados? Impacta, não é? Então, não dá para nem o aposentado ficar em casa sossegado achando que não é com ele. É com ele. E, no final de contas, é com a sociedade e é com ele de novo. Porque educação ele tem a ver, saúde ele tem a ver. Se nada disso for público daqui para frente, ele vai ter que pagar para ter. Como é no Chile, por exemplo, em que tudo é privado. E vocês estão vendo aí as grandes mobilizações no Chile e uma constituinte que está sendo chamada agora por plebiscito no Chile, exatamente para mudar o Estado, para fazer o contrário do que nós estamos fazendo, que é estatizar o que é privado, criar uma estrutura de Estado nas áreas principais que o Estado precisa atuar, precisa ser forte e precisa ter qualidade. Então, acho que é por aí que nós vamos ter que atuar. Então, impacta. E por que a mídia não divulga? Bom, porque a mídia participa desse projeto, gente. Ou vocês acham que a Globo é indiferente a ele? Se vocês perceberem, a Globo bate no Bolsonaro, por costumes. Mas quando é na parte econômica, é o Paulo Guedes e ela preserva. E ela elogia e chama para falar, os seus comentaristas falam a favor. Então, tudo que é reforma que o Bolsonaro propõe através do Paulo Guedes, a Globo apoia. Tudo que é questão de costumes, ela aproveita para bater no governo, porque daí não tem problema com ela, não tem interesse econômico e financeiro por trás. É questão de costumes. Não é que aí a Globo tem alguns avanços em relação a costumes, defesa de gênero, defesa da mulher e etc. Reconheçamos, né? As novelas, de algum modo, em alguns aspectos, fizeram isso. Então, nos costumes ela bate, no econômico ela está totalmente a favor e é completamente alinhada. Nunca, jamais, nós vamos ter gráficos desses aparecendo no Jornal Nacional ou no Fantástico. Não esperem isso. E se os sindicatos quiserem comprar 30 segundos para falar no Jornal Nacional, vocês vão ter que dar o salário de 1 ou 2 meses. Cada um de vocês, para dar dinheiro suficiente para pagar 1, 2, 3 minutos no Jornal Nacional. É impossível, gente. Então, por onde que os sindicatos vão ter que divulgar esses elementos? Através das mídias sociais, não é? Que tem um grande potencial de chegar às pessoas. E através dos contatos em associação de bairros, sindicatos de trabalhadores de maneira geral, sociedade organizada. É ali que nós vamos poder reproduzir essa informação. Não será na mídia oficial, ao contrário, ela vai continuar pregando a mentira porque essa mentira interessa a ela. A Rede Globo é acionista de boa parte das empresas que quer privatizar o serviço público, gente. Quer faturar dinheiro com ela, com a privatização. Então, ela vai defender a privatização, vai defender a reforma administrativa. Fala isso todo dia. Hoje eu vi o Sardenberg de novo dizer que o grande problema do Brasil é que não tem reforma administrativa. Enquanto era a Previdência, era a Previdência. Agora, como essa já passou, a bola da vez são os servidores públicos.
Passo de volta aí, Luciano. Obrigado, Luiz Fernando. Quero lembrar a todos, né? Estamos chegando quase ao final aqui do nosso seminário. Quero lembrar a todos que esse material que o Luiz Fernando preparou, mas que infelizmente a gente não pôde apresentar aqui na tela, vai estar disponível no site do sindicato. Nós vamos transformá-los, colocá-los numa mídia que possa ser compartilhada e vai estar no site do sindicato e nas nossas redes, tá? Com possibilidade, inclusive, nós mandarmos para os grupos, diretores de base, enfim, nós vamos multiplicar essa informação, esses dados que o Luiz Fernando nos apresentou aqui, inclusive lá vai estar bem mais explanado, vai estar todos os gráficos, enfim, para vocês, tá? Não podemos fazer isso nesse momento, vamos explicar por quê, porque com a pandemia, nós tivemos que nos adaptar, né, nessas novas plataformas, e essa migração para as plataformas do Google, inclusive, acabou desabilitando algumas outras plataformas que o Sindiprévios tinha, canais, inclusive de YouTube, então nós poderíamos estar transmitindo agora com outra plataforma, ao vivo no Face, ao vivo no YouTube, mas, infelizmente, deu um probleminha aí de habilitação que nós já estamos corrigindo, então logo esteja corrigindo, estará também todo esse seminário no YouTube, disponível para que vocês possam rever, compartilhar, mostrar para os colegas os grandes perigos, né, e as grandes ameaças que estamos sofrendo. Tem mais algumas questões aqui, Luiz Fernando, estamos caminhando aí para o encerramento. O Marco Antônio Adriano pergunta o seguinte: quem já tem tempo para se aposentar, ou seja, já tem o tempo, né, para se aposentar, ele vai ser prejudicado também pela reforma administrativa, né, ainda mais do que já foi com a reforma da Previdência, vamos dizer assim, né, mas ele quer saber se vai ser prejudicado. Pergunta do nosso querido Fernando Domingos da Silveira. Grande abraço, Fernando, Chapecó, agora está até no Paraná. Boa noite, Luiz Fernando Silva. Poderia dizer, do ponto de vista legal, quais direitos poderiam também ser suprimidos em função do teletrabalho? Poderia também explanar com relação a outras armadilhas por trás da proposta de teletrabalho em curso? Abraço. Acho que ele está se referindo, inclusive, dessa nova forma de organização do trabalho, né? Estamos todos aí sujeitos, que a pandemia revelou e que traz uma grande economia para o governo, para a gestão pública, e que eles vão aproveitar de todas as formas agora, né, com a questão do trabalho remoto, home office, como se chama, ou teletrabalho. E está sendo inserido isso, né, direto ou indiretamente, vai fazer parte aí da reorganização do Estado brasileiro a partir da reforma administrativa também. Então, acho que é nesse sentido que ele pergunta para ti, e a gente fica aqui com o apoio dos nossos colegas aqui que estão dando suporte, Sullivan, Clarissa, a Marcela, da comunicação, monitorando aqui novos questionamentos, e aí encerramos no último bloco, tá bom? Passo a palavra para ti, Luiz Fernando. Bom, então, alguém que tenha cumprido as condições para aposentadoria e esteja ainda em atividade pode ser atingido de alguma forma? No tocante à regra previdenciária, não, né? Se você cumprir os requisitos de aposentadoria, sejam aquelas anteriores à emenda 103, ou sejam as regras de transição da emenda 103, por enquanto, são aquelas regras que valem. Lembrando que a emenda 103 criou regras de transição que valem enquanto a lei não dispuser sobre regras de transição. Então, fiquem atentos para isso, porque lá na emenda 103 é possível que a lei, daqui a pouco, de regulamentação, que tem 2 anos de prazo para ser editada, como a emenda é de novembro de 2019, até novembro de 2021 haverá a lei. Que lei será essa? O que ela vai dizer? Eu não sei. Não suponho, e aí é a minha experiência que diz, que seja para melhorar a situação de vocês previdenciária. Mas, a princípio, Marco Antônio, a resposta seria, do ponto de vista previdenciário, não. Você adquiriu o direito, a regra válida naquele dia vai ser aplicada. Porém, todo esse contexto da reforma administrativa, como eu mencionei anteriormente, vai atingir determinados direitos que você espera, ou determinadas situações que você espera ter depois de aposentado. Você espera ter respeito ao princípio da paridade. Se a categoria tiver um ganho salarial qualquer no futuro, ele seja estendido a você.
Se a categoria não tiver nada, e a reforma administrativa provavelmente vai conduzir a isso, você também não terá nada. Né? Então, veja, você não foi atingido diretamente, mas indiretamente foi, pelos reflexos da reforma administrativa. Se essa reforma administrativa não contratar mais servidores, não admitir mais servidores, e ao contrário, esses servidores vão sendo estimulados a se aposentar, a relação ativos, servidores em atividade e aposentados cai ainda mais e aumenta o desequilíbrio do regime próprio, a justificar, pela emenda 103, a imposição de alíquota extraordinária. Então, você pagava 11 ou 12 de previdência, vai continuar pagando isso sobre o que ultrapassar o teto, mas vai passar a pagar talvez uma alíquota de 20, de 25, sei lá, porque daí eles é que vão fixar sobre o que ultrapassar o teto. Então, você vai ter redução salarial, né? Porque ao final não te sobra no bolso o mesmo valor que você esperava ter, não é? Então, diversas medidas da reforma administrativa impactam indiretamente sobre aposentados ou sobre pessoas que estão prestes a se aposentar. Em relação à questão do teletrabalho, ou do trabalho remoto, ou enfim, das várias denominações que a gente pode dar a esse novo modelo, em primeiro lugar, eu acho que a gente vai precisar, nós vamos ter que aprender muito sobre isso no próximo período, porque é uma novidade, não só no INSS, né? Meu escritório está assim, está remoto até agora, não voltamos a trabalhar, se vão 9 meses, não é? Então, essa é uma realidade que nós vamos ter que, talvez, conviver com ela, não só por imposição da pandemia por um tempo, mas porque isso vai virar, provavelmente, vai virar um modelo de relação trabalhista, modelo de produção do trabalho, da atividade laboral. E, a princípio, nós precisamos observar e entender melhor isso, estudar o que é essa figura do teletrabalho. Né? Não é só questioná-la e confrontá-la, dizer que não presta, etc. É verificar que salvaguardas, porque acho que ela veio para ficar e nós não vamos poder derrubá-la, até porque, em alguns aspectos, ela é positiva, em alguns, por exemplo, numa grande cidade, se a pessoa pode fazer teletrabalho e não tem que se submeter a 2 horas de transporte para ir, 2 para voltar, a princípio mudou e melhorou a qualidade de vida dessa pessoa, né? Agora, claro, eu preciso garantir a ela as condições nesse trabalho remoto, no teletrabalho, seja ele em casa ou num ambiente qualquer que se defina para ele produzir esse teletrabalho, preciso garantir algumas salvaguardas. Preciso garantir que ele não seja chamado a trabalhar mais do que a carga horária do cargo que ele atua e que nada possa ser instituído para incentivar que ele faça trabalho por fora e, se fizer, tenha garantia de pagamento de hora extra. Preciso garantir a oferta de equipamentos de proteção ao trabalho, cadeira, computador, internet. Preciso pagar por isso, porque se o sujeito está em casa, é ele quem está investindo na luz, no telefone, na internet de melhor potência, num computador melhor que possa rodar aquele programa. Isso não pode ser atribuição do empregado ou do servidor público. Tem que ser uma atribuição do órgão público. Ele tem que dar essas condições quando esse sujeito estiver trabalhando em casa, não é? Mesmo na despesa de luz. É possível mostrar, olha, eu tinha uma média mensal de despesa de luz de, sei lá, de R$100. Passei a ter de 130. Por que passei a ter de 130 depois que estou trabalhando em casa? Porque tenho algumas coisas em casa ligadas que eu não tinha naturalmente. Quem é que tem que pagar isso? É o trabalhador? Claro que não, é o empregador, não é? Então, a gente precisa ver algumas garantias, estudar, participar mais, sobretudo da academia, que vem discutindo a questão do teletrabalho, nós, advogados, mas também os dirigentes sindicais, para a gente entender melhor que mundo vai ser esse lá na frente, que se projeta no pós-pandemia, porque muito provavelmente ele vai continuar entre nós, mesmo depois da pandemia, né? E nós vamos ter que saber lidar com ele. Como mobilizar pessoas que daqui para frente ficaram em casa, que não vão mais ao local de trabalho. O sindicato ia lá fazer uma reunião de local de trabalho, né? Nós tínhamos até a organização por local de trabalho. O sindicato vai ir na casa dele? Não sei, pode ser que seja. Vai chamá-lo a um ambiente público onde ele vai participar com os demais.
Enfim, é um mundo novo que tem uma dimensão que nós não conseguimos ver ainda. Podemos localizar especificamente o caso do INSS, né, e os problemas que têm sido gerados, e, de algum modo, esse trabalho exacerbado que tem se verificado, muitas vezes na ansiedade de ganhar mais também, né, produzir, esquecer a vida para ganhar mais. Esse tipo de proibição, de impedimento, de cerceamento, tem que existir por parte do Estado, gente. Porque senão as pessoas vão trabalhar 24 horas e vão morrer trabalhando. Quer dizer, quando surgiram os direitos trabalhistas, foi exatamente para proteger aquele que, se deixado livre, cede. Cede porque precisa do dinheiro, a família precisa, e cede. E se dedica e faz o que o empregador quiser. Então, eu acho que o principal vai ser analisar esses elementos todos e pensar num modelo de teletrabalho que possa respeitar esses direitos de maneira geral e essas garantias, não é? Que, de um lado, traga alguma melhoria de qualidade de vida, por conta do transporte, sobretudo, mas, de outro lado, também não permita a dedicação exacerbada e a exploração do trabalho sem nenhum limite, porque daí nós estamos voltando quase que à escravidão, quase que ao modelo do final do século XIX, se não escravidão, modelo industriário da Revolução Industrial do século XIX. Aí é inaceitável, não é? O mundo evoluiu e precisa, ao contrário, reduzir o tempo de trabalho e valorizar esse trabalho para que as pessoas possam viver mais, seja em comunidade ou na família. Então, eu creio que esse é o nosso grande desafio. Tá? Retorno aí, Luciano. Chegamos, então, ao nosso último bloco de perguntas. Depois a gente faz as considerações finais. Já estamos aí com 1h14 de seminário. Vou passar para o Fernando, então, as últimas perguntas. Já adianto, Fernando, tem algumas que têm certas especificidades, eu acho que talvez tu não tenha como responder aqui, né? Talvez de uma maneira geral, mas não talvez no grau de especificidade que existe, talvez tu tenha que estudar essa matéria um pouco mais, né? Mas eu vou repassar aqui, já que os colegas que estão acompanhando nos colocaram, tá? Deixa eu pegar aqui só bem rapidinho. Vamos lá. A Esther Bertoncini, né? Esther Bertoncini pergunta o seguinte: Fernando, se o próximo governo federal for eleito com uma visão, uma proposta que seja mais direcionado a favor do serviço público, como fica essa emenda constitucional? Poderá ser revogada? Primeira pergunta. Segunda pergunta vem da Ana Mel, né? Falamos de teletrabalho, né? Tudo que está acontecendo, esses novos tempos de reorganização do espaço social do trabalho, né? Toda uma preocupação, inclusive, com o sindicato, como é que vamos organizar agora a nossa categoria, como é que ficaria daqui para frente, o que acontece também com a reforma administrativa, ameaças que o sindicato, inclusive, sofre a todo momento, né? Existe uma agenda para destruir o sindicato, seja pelas reformas, seja com medidas infraconstitucionais, possivelmente, inclusive, criação de carreirões, né? Que vão tirar da base dos sindicatos muitos dos filiados aposentados por uma carreira única, muitos sindicatos tendem a fechar, enfim, existe uma destruição daquelas entidades que realmente sempre foram a última trincheira de luta do trabalhador. E a Ana Mel, mais ou menos nessa linha, pergunta o seguinte: isso acontece muito no serviço público, mais do que nunca com a precarização, assédio, a pressão por metas. Ela disse assim: caso o servidor não queira submeter-se à pontuação de metas inatingíveis. Você sabe que o INSS, pelo menos, é sempre um laboratório dentro do serviço público na criação desses mecanismos, dessas ferramentas malucas de produtividade, aferição e avaliação do servidor. Então, ela pergunta, bom, caso ele não queira submeter-se à pontuação de metas inatingíveis, poderá formalizar o pedido de retorno para a sua jornada laboral normal, de acordo com o contrato de admissão ao cargo público? É algo que talvez exija um pouco mais de estudo, mas fala sobre o próprio acordo, né, que foi feito quando a gente foi admitido. Fala um pouco do que está acontecendo, não só no INSS, mas também em vários órgãos da nossa categoria e do serviço público em geral. E para finalizar aqui,
uma última pergunta, deixa eu ver se a não ser que tenha sido feita mais alguma, quero deixar aqui uma pergunta bem específica do nosso colega Nivaldo Almeida. Não sei se tu poderá responder, mas repasso assim mesmo, Luiz Fernando, para dentro do possível, ver o que tu pode fazer. É possível reverter a contribuição, ou seja, deixar de contribuir à Seguridade Social para aposentado com deficiência grave? Pois quando me aposentei não era feito esse recolhimento e a partir de janeiro de 2020 passou a ser descontada essa contribuição. Isso tem a ver com a reforma da Previdência e com toda a política de ajuste do nosso banqueiro, Paulo Guedes, né, Fernando? Então, quero aqui já de pronto, ainda voltaremos para as considerações finais, para nos despedir, mas quero de pronto agradecer a todos que questionaram, que interagiram, que tiraram um tempo da sua vida para se informar um pouco mais, para trazer um pouco mais de conhecimento sobre a realidade do nosso país e principalmente agora da realidade das políticas do serviço público. Passo para o Luiz Fernando e depois a gente volta, Luiz Fernando, apenas para as considerações finais, tá bom? Muito obrigado. Teu microfone está fechado, Luiz Fernando. Acho que tu vai ter que abrir o microfone. Ok. Vamos lá, vou começar de novo. Para a Esther, então, começando por ela, que perguntou se um próximo governo tiver uma visão um pouco menos ultraliberal ou mais pró-Estado, né? É possível reverter a reforma administrativa? Veja, se ela for aprovada, ela ainda foi para o Congresso Nacional. Se ela for aprovada, ela terá mudado a Constituição para desconstitucionalizar coisas que estavam lá e para constitucionalizar coisas que não estavam lá, como, por exemplo, o princípio da subsidiariedade. Um futuro governo que discorde disso e que queira retornar à situação anterior, tirar a subsidiariedade como princípio constitucional e colocar de volta na Constituição as garantias que de lá foram retiradas, vai ter que fazer uma proposta de emenda constitucional. E vai ter que ter 3/5 em 2 votações na Câmara e 2 no Senado. Pode ser que ele consiga? Sim, pode ser. Assim como esse está propondo uma reforma, e pode ser que consiga. Mas certamente vai depender de um apoio popular muito maior, porque ele vai estar na contramão do que o liberalismo pensa. E o liberalismo domina o Congresso Nacional Brasileiro, domina a mídia e domina boa parte do poder político dominante no país, não é? Então será muito mais difícil a gente voltar atrás, porque isso foi introduzido lá no processo constituinte de 88, né? Lembrem que a gente tinha saído da ditadura militar, havia uma grande mobilização nacional em torno do processo constituinte, e nessa correlação de forças naquela época, a gente estava mais forte. Agora, teremos que ter força para recolocar na Constituição. Então, seria importante que tivesse um governo com esse viés, sem dúvida, porque pelo menos auxiliaria essa disputa. Mas eu não digo que vai ser fácil, ao contrário, né? Provavelmente vai ser difícil fazer. Mas pelo menos, talvez ele não faça as leis que decorram dessa reforma administrativa de modo tão ruim ou tão perniciosa aos servidores públicos, como faria um governo com esse viés ultraliberal. Porque aquilo que ele tiver autorização para fazer por lei, ele vai fazer para piorar muito mais. Por isso ele tirou da Constituição e botou na lei. Então, um novo governo que tenha uma outra visão pode modificar essa lei. Não será ainda colocar na Constituição e nos dar uma garantia mais definitiva, mas já será, pelo menos, não permitir que essa lei seja aprovada ou, em tendo sido, aprovar uma outra lei que mude essa, aí com simples maioria. Agora, voltar essa garantia para o texto constitucional, aí vai ser uma coisa um pouco mais difícil. E tirar a subsidiariedade de lá, se ela já estiver colocada na Constituição, ele terá que fazer uma proposta de emenda com 3/5. Então, vejam que, por isso, nós temos que trabalhar tanto para não permitir que ocorra, porque depois que ocorreu é difícil colocar lá, né?
fazer emenda para colocar direito na Constituição sempre foi muito mais difícil do que tirar. Tá? Ana Mel, sobre a questão das metas, se é possível resistir a essas metas inatingíveis, eu acho que vocês do INSS têm um grupo de trabalho do lado dos servidores que tem feito uns estudos muito interessantes sobre isso, né? Dominam muito essa matéria, inclusive a fixação de metas e aquelas que são praticamente inatingíveis, etc. Eu posso dizer o seguinte, para mim, as gratificações de desempenho de maneira geral, que é o que move essas metas, não é? As gratificações de desempenho de maneira geral têm se transformado. Isso tem um estudo do Ministério da Saúde, não do governo Bolsonaro, evidentemente, de antes dele, ainda no governo Dilma, mas um estudo oficial do Ministério da Saúde, que já no Ministério da Saúde, que não tem meta tão grave assim quanto o INSS tem, lá praticamente todo mundo atinge, porque são metas bem mais simples, já considerava que a gratificação de desempenho e a sua participação no valor do salário final dos servidores caracterizava assédio institucional. Se eu trouxer isso para dentro do INSS, principalmente na situação atual, em que eles estão exacerbando cada vez mais nas metas e na recompensa, eu acho que a gente está diante de situações de assédio institucional bem mais graves, né? E que podem ser apontadas não só politicamente pelas entidades, e estão sendo, mas também passíveis de uma eventual discussão judicial. Mas aí eu indicaria que esse debate passasse primeiro por esse grupo de trabalho que tem essa capacidade técnica para nos trazer a nós, advogados dos sindicatos, os elementos mais objetivos de onde ela está exacerbando, onde ela está exigindo demais, né? Agora, por exemplo, durante a pandemia, nós defendemos que não tivesse nenhuma avaliação, nem de desempenho individual, nem institucional, porque, a nosso ver, não estão dadas as condições objetivas para a realização dessas metas, ou para a execução dessas metas. Em boa parte do serviço público não estão. Nós temos setores do serviço público e o servidor foi jogado para casa e não tinha nem computador. E vocês devem conhecer situações assim, né? Dentro do próprio INSS, vai trabalhar de casa. O sujeito não tinha internet. Bom, o cara se mata todo, contrata uma. O computador dele era uma droga. Bom, aí você vai ter que dar um jeito, compra outro. Ora, isso são condições que têm que ser pré-condições dadas até para a fixação de metas, tá? Então, acho que essa questão é uma questão muito importante para trabalhar. O exemplo do INSS talvez possa ser o embrião de uma discussão mais séria sobre o que é a fixação de metas de desempenho com esse caráter e com esse valor no serviço público, tá? Acho que isso é um modelo ultraliberal trazido para dentro do serviço público e que nós deveríamos, a princípio, trabalhar com base na remuneração fixa dos servidores, e o mais possível pela remuneração fixa, exatamente para não deixá-lo tão à mercê dessas variações. Lembrem que aquilo que vocês negociaram em 2016, de que agora vocês incorporam para a aposentadoria 100% da média, acabou com a emenda 103, tá, gente? A negociação de 2016 foi para o espaço. A emenda 103 criou um critério novo de incorporação da gratificação de desempenho que leva em consideração a média de todo o período que existiu gratificação de desempenho. E vocês lembram que a GEDAS, lá no comecinho dela, ou a GDP-ST, tinha um valorzinho desse tamanho. Se eu boto isso na média com o valor atual, qual é o resultado final? Está ali pelo meio, né? Então, acho que a gente precisa pensar seriamente nisso. E penso, sobretudo, em relação a combater essas políticas, que cada vez mais será necessário vocês estarem em torno das entidades sindicais, gente. E, infelizmente, cada vez mais os servidores têm saído desse entorno. Seja por questão financeira, não pagam por um problema financeiro, né? Ou seja por questões de natureza política. E vocês estão sendo atingidos, e os sindicatos estão se enfraquecendo paulatinamente, e isso é primordial para que eles possam aplicar essas políticas, porque quem pode resistir a essas políticas são as entidades sindicais, não são os servidores sozinhos. Ou vocês acham que vão conseguir compor um grupo que vai negociar isso com o governo federal e vai resolver? Com o governo nenhum resolve, nem com o governo de esquerda.
O que resolve é pressão, é organização sindical e pressão sobre os governos, mesmo de esquerda. E vocês provaram isso durante o governo Lula, o governo Dilma, e tiveram que fazer diversas greves para conquistar e conquistaram. Então, aproveito aqui essa pergunta que você fez, Ana, para ir para um outro viés, mas para dizer, olha, mais do que nunca é preciso estar em torno dos sindicatos, se filiar aos sindicatos, fortalecer, participar dos espaços, mesmo que tenham divergências políticas internas, que é natural e salutar que tenha. Mas participe, porque fora do sindicato nós não temos nada, gente. É terra arrasada. E, sobretudo, nesse momento em que o governo federal, sobretudo, ataca tanto os sindicatos, já tentou por 2 vezes destruir as organizações sindicais, se os servidores não perceberem isso, certamente os governos conseguirão o seu intuito, né? Seja o governo federal ou estaduais, ou, em alguns casos, os servidores municipais que caminham na mesma direção. Então, eu acho que a gente tem um desafio grande no ano que vem, volta a capitalização da Previdência, esse desafio é estrondoso. E para poder cumprir com esse desafio, nós vamos ter que ter entidades sindicais fortes e combativas, né? E para isso os servidores têm que se filiar a essas entidades e participar de suas instâncias.